Pois é, eu vou abordar um tema aqui, que é uma guerra infinita, que eu, que eu vivencio, que faço parte, inclusive, nesse nosso mercado de tecnologia, principalmente no que se diz respeito agora a programadores, desenvolvedores. Antes de mais nada, gente, a minha intenção com esse vídeo não é causar mais polêmica ou correr o risco de ser injusto aqui, tá? Eu fui programador somente programador durante uns 10 anos. Hoje tenho a Pasquale por mais uns 10 anos e também continuei programando. De modo que eu já estive de um lado e hoje estou do outro, né? Inclusive, quando eu fiz a Pasquale, uma das minhas intenções era poder contemporizar e melhorar as relações entre os programadores e os seus gestores / empregadores. Bom, gente, não é de hoje que a gente ouve que existe uma polêmica e eu vejo gestores, empregadores de profissionais, de programadores, reclamando dos programadores, dos caras. Pô, esses caras não se comprometem, são todos moleque que viram estrela, não estão nem aí pra nada, e não sei o quê, e não funciona, bababá. Do outro lado, eu vejo os programadores também reclamando de várias coisas. Mas os caras não sabem lidar com o projeto, eles não entendem o que eles estão fazendo, acham que aqui é pastelaria, e inclusive esse argumento de pastelaria, se eu não me engano, existe também na área da publicidade. Enfim, pessoal, antes de mais nada, na minha visão, e tudo que eu vou falar aqui é a minha visão, eu não pretendo ser o dono da verdade, eu estou trazendo aqui a minha experiência e o que eu vivo. Posso estar completamente errado, aliás, eu posso estar errado, né? Eu tenho 20 anos de experiência na área, mas eu posso estar 20 anos errado, olhando e enxergando as coisas de uma maneira errada. Mas eu venho trazer aqui a minha visão sobre esse problema e, como óbvio, dá para se resolver, tá? Bom, primeira coisa, para ficar claro, existe razão dos dois lados, tá? Programador não é um cara fácil, assim como muitos caras que contratam os serviços de desenvolvimento de sistemas não entendem e forçam a barra em algumas questões que nessa área não dá. Bom, eu vou falar então, eu nem sei, deixa eu ver qual que é a área que eu vou falar, qual o ponto de vista que eu vou falar primeiro. Eu quero que tanto quem contrata programador veja esse vídeo, quanto os próprios profissionais, programadores ou que querem se tornar programadores. Mas eu preciso escolher um lado para iniciar. Então, se eu vou começar pelo lado que não é positivo para você, calma, eu vou falar sobre o seu lado positivo. Tenha paciência. Bom, primeira coisa, quando um programador, desculpa, vou mudar o lado. Quando um empregador ou gestor chega assim e fala, pô, os caras não se comprometem, eles nos abandonam, e não sei o que, os caras fazem o que querem e tal, não sei o que lá. A verdade é que é o seguinte, se você for ver mesmo, em qualquer outra área, ou na maior parte das outras profissões, as pessoas só não fazem, não agem como os programadores, porque elas têm medo, certo? De serem mandadas embora e tal. Não existe um terreno super vasto de oportunidades em todas as posições e profissões que existem por aí. Então as pessoas realmente, por causa daquela política do medo, se submetem às vezes a situações que não são necessariamente justas por parte dos seus empregadores e gestores, tá? E veja, eu sou um gestor de tecnologia hoje, eu não sou a pessoa mais boazinha do mundo, que passa a mão na cabeça, não mesmo, quem trabalha comigo sabe. No entanto, eu tenho muitos clientes e eu vejo a visão que alguns clientes têm. O cara que é empresário, às vezes ele é um super empresário e tal, mas ele não entende como funciona. A questão é a seguinte, como a gente já falou algumas vezes aqui, a quantidade de oportunidades que existe para desenvolvedores e programadores, a gente chama aqui na Pasquale que é 2 para 1, 3 para 1. Sabe o que é isso? É 3 vagas para um cara, 2 vagas para um cara. Então, realmente, os caras têm menos medo de perder emprego.
E aí quando você fala, principalmente de caras mais jovens, né? Porque, claro, não tem tanto emprego assim para ganhar 15, 20 pau. Agora, emprego de programação, projetos para você poder prestar serviço como programador ali para ganhar 9, 10 conto, tem um monte, muita coisa mesmo, né? E aí entra uma questão, você tem às vezes realmente moleque, eu não tô falando isso pejorativamente, tá? Mas menino novo, com 22, 23, 24 anos, eu contrato vários, muito bons, responsáveis e tal, que estão ganhando 9, 10 pau, às vezes 11, né? Que é 3, 4 vezes mais do que o cara ganharia se ele fosse um advogado iniciante, um estagiário, tivesse trabalhando aí numa agência de publicidade, marketing publicidade, sei lá, sabe? Então realmente esse cara, ele ganha muito acima, então ele fica meio assim, assim você não gosta de mim, tá me enchendo o saco, eu vou sair fora e sai fora, né? Porque assim, existe uma visão dos gestores de empregadores que acha que são donos das pessoas. Existe umas visões arcaicas demais em relação a todas as áreas aí por aí que precisam realmente ser revistas. Quer um grande exemplo? Nós temos aí o apocalipse que aconteceu em 2020 e permanece aqui em 2021. Antes disso, por mais que seja uma coisa assim que já era meio que certa, né, a questão do home office, que funciona e tal, poxa, 90% dos nossos clientes não haviam adotado o home office por insegurança, por uma questão às vezes conservadora, não sei o quê, e não percebiam quanto prejudicava os seus projetos. Na Pasquale, desde o início da Pasquale, a gente já trabalha em home office e tudo mais. Isso é para dar um exemplo, como existe às vezes umas mentalidades arcaicas que não precisariam existir mais. Então, nesse sentido, os desenvolvedores eles estão corretos, né? Cara, para que você quer o cara bater no ponto e tal? A gente precisa mudar esse sentido e não é deixar os caras completamente livres para fazer o que quiser. Não, cara, tem que ter responsabilidade. Você tá pagando, é verdade. Óbvio, isso não tem nem o que se discutir. Mas, cara, as pessoas precisam ter mais liberdade. O que importa, o que a gente tem que atuar é orientado às entregas, orientado ao trabalho, orientado ao esforço, a quantidade de horas que o cara fez ali diariamente e tal. Cara, se não tem reunião para acontecer, se não há nada para rolar, deixa o cara livre fazer. Logo a gente já vai perceber se está rolando ou não, se o cara está enrolando, está performando ou não. Então assim, essa é uma mentalidade que o velho empresário, e não é só no Brasil, no mundo todo, tem e que precisa ser alterada. Então o programador de software, o cara aí, engenheiro de sistemas, arquiteto e tal, ele tá correto quando ele fala, pô, esse cara tá louco, entendeu? Eu não vou me sujeitar a isso, eu não preciso. E aí é onde mora o problema. Vocês podem ter certeza que se em outras profissões as pessoas pudessem fazer isso, elas fariam. Não é que os programadores são pessoas más e fazem isso, né? Mas, agora eu vou entrar um pouco na outra questão. É claro que existe um monte de nó cego. É claro que existe um monte de cara, agora já estou entrando na outra visão, que por saber dessa liberdade que ele tem de conseguir oportunidade e tal, se compromete muito pouco, não é responsável, entendeu? Pô, vocês não têm noção, ainda mais agora, depois de 2020, quantidade de cara que tem doença, ou familiar doente. É uma enormidade. E às vezes eles vêm com essa desculpa, porque o cara não é nem porque ele não quer se queimar com você, ele não quer que você saiba que, ó, eu tô indo para outro lugar e tal. Então aí ele vem com uma desculpinha de doença. E não é que as pessoas não ficam doentes de verdade, é óbvio que as pessoas ficam doentes, pelo amor de Deus, né? Mas vocês não têm noção da quantidade que a gente vê isso aqui. E aí quando a gente vai dar uma investigadinha mínima, o cara tá trabalhando em outro lugar. Ele só não quis deixar isso claro pra gente, porque ele fica com vergonha, e não sei o quê. Então assim, existe às vezes uma irresponsabilidade, uma falta de comprometimento, e não é que as pessoas não têm direito de mudar de projeto, de cliente, de empregador. Tem, óbvio. Pô, você tem uma oportunidade melhor? É óbvio que você tem. Mas, cara, a gente precisa criar minimamente um laço. Se o empregador, o gestor te dá uma condição legal, pô,
Ele te passou, ele confiou em você. Você não pode simplesmente abandonar, inventar uma desculpinha e tal. Precisa haver responsabilidade. Então, nesse sentido, também existe um abuso de muitos caras, né, que, sabe, não estão nem aí. Não tô nem aí, eu arrumo outra coisa e tal. Mas não é isso, uma hora esgota, né? Uma hora você fica marcado como aquele cara que, pô, você não fica em nenhum projeto, você não se compromete com nada, o que é? Pô, tá o foco? Não, tá rolando o foco. Desculpa. Então, cara, existe os dois lados, tá? Como que eu acho que a gente pode resolver isso? Primeiro, voltando agora ao lado que o programador, desenvolvedor de software está correto. Cara, vamos modernizar. Peraí, começou um negócio aqui, pô, que tinha um outro vídeo que eu acabei de gravar, que aí já foi compilado e tal. Primeiro, vamos modernizar a forma que vocês enxergam os projetos. Sabe, o que aconteceu agora da doença foi horrível, mas ela deu uma oportunidade, pelo menos na nossa área, e em várias outras, óbvio, no mundo, da gente ser mais moderno, confiar mais na tecnologia, na comunicação. Pô, cara, você ganha muito mais do seu prestador de serviço, do seu funcionário, quando você dá mais liberdade, deixa o cara trabalhar em casa, você não precisa dele ali, então confie, sabe, você vai ganhar um cara feliz, sabe, isso é importante, mas não é só questão de home office, confie que, sabe, você não precisa ficar ali controlando o cara a cada passo, cara, o que você precisa ter é o trabalho entregue. Claro, os prazos sejam minimamente cumpridos aonde é possível, claro, porque às vezes tem muita estimativa que é irreal, que às vezes o cliente impõe pro cara, e aí o cara tem que simplesmente fazer, e às vezes não é possível, né? Mas também tem cara que às vezes fica lá dando prazo e o negócio nunca entrega, né? E o cara tem toda a liberdade para dar o prazo e mesmo assim não entrega direito. Claro, tem sempre os dois lados, né? Mas olhando por essa perspectiva do que o programador reclama e do desenvolvedor e tal, vamos ser mais modernos. Vamos pensar nas entregas. Cara, você não precisa ser dono das pessoas para ter um projeto legal, com caras legais trabalhando para você e comprometidos. Confie mais um pouco nas pessoas, que elas, por natureza, quero acreditar, e eu vejo isso como um empregador, eles vão te dar isso de volta. Sabe? É natural. Cara, vai ter nó cego? Vai ter, meu. Puta merda. O que eu já vi de situação aqui, vocês não têm noção. E não adianta o quanto a gente é justo, o quanto a gente é legal, o quanto a gente oferece de oportunidade, sabe? O cara tá perdido, então às vezes, sabe, dá problema. Não tem jeito. Às vezes dá problema. E aí é uma questão muito pessoal das pessoas, eu não quero entrar nisso. Acho que todo mundo tem, inclusive até o direito, né, de ter os seus problemas pessoais, mas aí às vezes os caras jogam na gente e tal, e nem sempre é isso, a gente faz o que pode. Eu, pelo menos aqui como gestor da Pasquale, garanto que a gente faz tudo, né, pra ter uma boa relação, pra dar liberdade pros caras, a gente confia. Agora, quando o cara não corresponde, aí fica complicado. E do ponto de vista dos gestores, dos empregadores, vocês estão certos, os programadores, eles precisam ter mais comprometimento. Óbvio, é o que eu acabei de falar. As pessoas precisam se responsabilizar mais também por aquilo que não é culpa do empregador. Cara, você tá viajando, sabe? É muito comum, isso não é só no TI, não é só na questão da engenharia do software. As pessoas adoram culpar os seus problemas profissionais no empregador. O cara não é legal, o cara quer me ferrar. Não é verdade, meu. Você tá aí, volta um pouco atrás, veja quando você tá causando um problema desde sempre. Não é o mundo que tá contra você. É só você que não entendeu que, pô, você tá causando, você, muitas vezes, talvez você queria ter uma empresa. Pode ser. E aí você fica lá causando um problema porque você está insatisfeito ali sendo um prestador ou um funcionário. A gente precisa se conhecer também, né? E parar de responsabilizar o outro por coisas que é nossa responsabilidade, tá? E tem que se comprometer, chapá. Vamos se comprometer. Você pegou o projeto, você pegou o trampo. Cara, tudo bem, pode pintar uma puta oportunidade. Você vai ter o direito de ir, tá certo? Que você vá. Mas, pô, dá um tempo pro cara te substituir. Seja mais legal, conversa com o outro lá, fala, meu, eu tô finalizando aqui. Muitos caras fazem isso, tá? E aí isso é muito legal,
né? Aqui na Pasquale o cara fala, pô, então uma oportunidade aqui, Pasquale. Não tem como negar, pô, um dinheiro legal, uma condição legal, um projeto, uma tecnologia que eu tô muito afim de migrar. Eu vou ter que ir. Fala, chapa, vai, eu faria o mesmo que você. Sei do que você tá falando. Você consegue esperar aqui 5, 10 dias pra eu poder pôr um cara legal pra te substituir, aí você passa as coisas pra ele e tal? Pô, consigo. Aí isso tá tudo certo. Daqui a um tempo, 5, 6 meses, eu vou procurar aquele cara de novo. E aí, meu, terminou? Tá afim de ver uma outra oportunidade? E assim vai. Honestidade. Honestidade com você mesmo e com quem tá lá confiando e gastando dinheiro com você. Tudo bem? Então, eu acho que esse foi um vídeo curto, muito bom. Trouxe uma polêmica aí. Eu vejo isso há muito tempo, né? Ah, programador não é comprometido. Não é bem assim. Você não é dono, empregador, gestor, empresário. Você não é dono dos caras. E quando você se depara com a classe de programadores, muitas vezes é a primeira vez que você se depara com uma classe confiante, que tem um monte de oportunidade e que não vai baixar a cabeça para um monte de coisa injusta, um monte de jeito de ser que você não tem que ser, que você não teria que ser nem com os outros. Entendeu? E eu vou repetir. Eu tenho muitos funcionários e tal. Eu sou um cara duro, meu. Eu sou um cara exigente no meu trabalho. Certo, pessoal? Eu tô aqui toda hora enchendo o saco. Bora, não sei o quê. Só que, cara, na hora que eu tenho que ser justo, eu sou justo. Sabe? Eu não sou injusto com as pessoas. Eu entendo a vida pessoal delas. Entendeu? E é isso que a gente tem que ver. Cobrar eficiência, cobrar comprometimento é uma coisa. Cobrar pro cara doar sua alma pra você, ou ficar seguindo as suas regras arcaicas que não cabem mais e você precisa fazer essa reflexão, aí não é bem assim, tá? Programador, vamos se comprometer também, tá? É isso. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até agora e eu espero que eu tenha sido imparcial, colocado os dois problemas e vamos tentar apaziguar isso e compreender o que ocorre para não acontecer mais. Vamos ser justos. Programador, precisa ser justo com o cara que te contrata. Cara que contrata o programador, você precisa entender, inclusive até o ciclo de vida de um processo de software. Você não precisa ser dono do cara, você precisa do software. Pensa bem. Valeu, gente. Um abraço. Até mais. Valeu.